Bem-vindos ao nosso Repartir dessa segunda-feira, uma semana maravilhosa, mais pérola, é a última semana de pérola, e espero a você que realmente todas as coisas que são feridas em sua vida possam ser transformadas naquilo que o Senhor escolheu para a minha vida, para a sua vida, produzir uma porta. Porta é a chave de começo de nossas histórias. Toda história começa com uma porta. E aí, estou com dificuldade. Deus abriu uma porta. Eu quero orar. Entra no seu quarto e fecha a porta. Que quarto é esse? Que porta é essa? É o seu espírito. O Senhor que te vê em secreto vai te recompensar. O que seria da arca de Noé se não fosse uma porta? Havia uma porta no próprio jardim do Éden, onde anjos estão agora ali colocando aquela espada revolvida e impedindo o acesso da árvore da vida. Agora não. Isso foi no tempo onde Jesus ainda não tinha morrido. E quando ele morreu, ele abriu aquela porta e abriu o acesso às nossas vidas. Tudo isso que o Senhor faz é a marca de uma estratégia. E a pérola de hoje é a pérola da estratégia no fundamento de quem reconhece a prioridade do seu chamado para a restauração. Olha, estamos vendo o mundo desabar de condenação. É um falando mal do outro, igrejas, templos, denominações, pessoas. O Senhor quer restauração. Ele não quer condenação. Ele não quer destruição. Ele quer a tua palavra temperada com sal. Ele quer a tua palavra levando vida para as pessoas. Ele quer a tua palavra transformando os ambientes e trazendo a história e a memória, o melhor que Ele preparou para mim e para você. E como nós temos isso efetivamente estabelecido, através da nossa disposição e posição por uma estratégia. O que o Senhor quer nos ensinar quando Ele fala em estratégia? A estratégia é um desenho. Então Ele está desenhando. Ele falou assim: Moisés, vou construir o tabernáculo. Desenha aí. Aqui, tem essa medida. A arca tem essa medida. O altar tem essa medida. Tantos côvados de altura, profundidade, de largura. Tem esse desenho para você executar como lhe foi mostrado. O Senhor trabalha com medidas, porque nas medidas que Ele trabalha, Ele revela ainda mais da sua glória, da sua sabedoria e do seu poder. Então, o que é uma estratégia? Ele é um desenho de um plano que está definido pelas suas medidas. Você vai ver hoje o que Neemias definiu nesse plano. E como a obra dele foi uma obra de estratégia. E como eu e você podemos usar a estratégia que o Senhor nos deu para executar 100% aquilo que Ele deseja, que está confiado à nossa mão e que nós vamos colocar em execução, que é o quê? O nosso chamado para a restauração. Declare: eu fui chamado para a restauração. Oh, aleluia. Não entre em confusão, não entre em roda de ventos de doutrina, não entre em genealogias de homens e todas as coisas que são contrárias à edificação, que é o quê? A distribuição, a própria economia de Deus, o dispensar do Senhor no seu espírito para que a obra possa acontecer. Quando você entende essa estratégia, então você sabe que em cada medida que o Senhor tem, Ele vai usar o quê? Usar aquilo que Ele nos deu. Porque o inimigo quer que aquilo que Deus deu a você, você não perceba e você não se posicione. Mas aqui começa a marca da nossa estratégia. Você pode? Sim, eu posso. Por que eu posso? Eu posso porque eu tenho o P do posicionamento. A minha posição não é a posição do meu trabalho, não é a posição do meu emprego. É a posição que o Senhor me deu no seu serviço para cumprir o seu chamado. Por que você é engenheiro-chefe? É uma posição para o reino de Deus. Por que você tem uma empresa? É uma posição para o reino de Deus. Por que você é autônomo? É uma posição para o reino de Deus. Por que você é copeiro do rei? É uma posição para o reino de Deus. Não é para dizer: eu estou aqui, estou na boa, agora sim vou ganhar 10 mil, agora sim vou ficar na boa, agora vou comprar minha casinha, meu carrinho, ficar ali na boa, tal, vou ter na praia, vou não sei o quê, vou ter no campo. E as pessoas pensam que a sua vida é uma posição em função da sua própria existência.
É uma posição para servir a si mesmo. Não, a nossa posição é para servir o nosso chamado e não para viver de um status. Eu não vou viver de um status. Eu vou ter uma posição voltada para o meu chamado. Ele era copeiro do rei. Ele ouviu que Jerusalém estava queimada, que as suas portas foram queimadas a fogo, que os seus muros estavam derrubados. Ele teve uma reação positiva. Ele chorou, planteou e disse: vou usar a minha posição para que o Senhor possa ter um caminho na minha vida. Se todos aqueles têm a posição, do mais alta diretoria ao mais simples dos servos, todos eles tendo uma disposição de consagrar a sua posição para o serviço do Senhor, a obra seria realizada em tempo recorde. É isso que Ele quer de mim, isso que Ele quer de você. Santifique a sua posição ao serviço do reino, não ao status do seu chamado capitalista. Por que eu posso? Porque eu tenho o de oração. A minha oração é uma oração de eficácia, não é uma oração do farisaísmo religioso. E o rei disse: o que você quer? Ele disse: então orei ao Senhor e pedi. Ué, quando que ele orou? Quando ele pediu? Fez uma oração instantânea e um pedido definido, porque ele era uma pessoa de oração. Oração não é um momento, oração no momento tem a expressão do que você é. Ele estava orando sem cessar. E naquela hora que ele orou, ele estava já orando no seu espírito que precisava e disse: preciso disso, disso, disso. Eu quero tempo para fazer isso, isso, isso. Eu quero recursos para andar assim, assim, assado. Ele estava diante do rei. Ele tinha uma oração. Oração não pode ser um discurso. Oração não é uma marca que eu tenho de fazer uma coisa ou outra. Oração é justamente a eficácia que quebra o farisaísmo religioso, que destrói a confusão que a própria hierarquia estabeleceu. Porque os homens fariseus querem orar nas praças, querem orar para ser reconhecidos, querem mostrar que tem uma oratória, e você invoca: Senhor Jesus, aqui está a minha posição, eu vou usar para o teu serviço. Senhor, aqui está a minha oração, não vou perder a oportunidade. Há uma oportunidade, vou servir ao Senhor, há essa oportunidade, vou servir ao reino, e nesse reino que eu sirvo, e nessa oportunidade, eu posso. Posso com o quê? Posso com o meu posicionamento, posso com a minha oração. Sim, eu posso. Por quê? Eu tenho uma estratégia do S de suprimento. O suprimento sempre é um meio. E o suprimento é em função da obra. O suprimento não é o meu ganho pessoal. Eu não quero saber do meu ganho pessoal. Onde eu vou tomar café? Deus vai providenciar. Onde eu vou almoçar? Deus vai providenciar. A minha vida não é: se eu faço isso só se eu almoçar. Eu faço isso só se eu tomar café. Eu faço isso só se eu tiver uma casa com colchão duplo e 40 densidades. Eu só faço isso se eu tiver um carro com pneus e tal, e com não sei o quê. Eu só faço isso se eu tiver a roupa tal. As pessoas se tornaram dependentes dos seus costumes, dos meios sofisticados, para não entregar nenhum fim. Meu Deus do céu, eu posso. Na estratégia eu posso, no meu chamado eu posso, na prioridade do chamado eu posso. A minha posição está ao serviço do reino. A minha oração é para o Senhor agir, e o Senhor tem nesta oração eficácia contra todo o farisaísmo religioso. Eu posso, porque eu tenho a marca do quê? De um suprimento. E eu vou ter esse suprimento. E no meu suprimento, em função da obra, por esse suprimento, eu posso cada vez mais, eu posso muito mais. E nesse suprimento, o Senhor, Ele pode na minha vida. E por esse suprimento, a marca daquilo que Ele pode é a marca daquilo que Ele executa. E a marca daquilo que executa é a marca do que o Senhor traz à minha vida como realidade. Que bom que eu posso. Que bom que nós podemos, que bom que eu tudo posso, que bom que todos nós podemos,
para fazer do Senhor o poder, o avanço e a vitória. É isso mesmo, o Senhor vai fazer esse avanço, o Senhor vai nos colocar nessa condição de bênção, de poder e de unção, e por isso não tem nada na nossa vida que seja empecilho. Todas as coisas vão avançar naquilo que o Senhor está buscando para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Então, eu tenho o suprimento. Ele pediu, veio a madeira, vai aparecer o suprimento. De onde vem o suprimento? De onde você nem imagina, né? De onde você nem sabe que o Senhor tem para você, com você, a bênção do Senhor, a bênção da vitória, a bênção da realidade, e dessa maneira o Senhor vai realmente trazer uma solução, e dessa solução o Senhor vai trazer a marca maravilhosa desta realização. Obrigado, Senhor, porque eu tenho solução e tenho realização. E nessa realização, o Senhor vai fazer a nossa vida mais que vencedora. E porque você é vencedor nessa condição, o Senhor vai te fazer essa vitória ser uma vitória cada vez completa, uma vitória cada vez mais perfeita daquilo que Ele tem como obra sobre as nossas vidas. Como é bom ter uma estratégia na posição, uma estratégia na oração, uma estratégia no suprimento. E o Senhor tem suprimento para você, e essa bênção está completa na sua vida, em nome de Jesus. Posso ou não posso? Sim, eu posso, porque eu tenho um segundo S. Posso tem dois S's. E o meu segundo S do posso é justamente o S da supervisão. E aqui eu quero ler com você o texto, que como o Senhor está usando de maneira tão poderosa a vida de Neemias, e como ele foi usado pelo Senhor para poder usar de uma estratégia. E como essa estratégia ela é muito importante para que eu e você possamos desfrutar do que o Senhor preparou para cada uma das nossas vidas. Olha só, então Neemias, você vê lá, Neemias capítulo 2, você vê que ele realmente estava tomando esse vinho, colocou essa condição, né? Ele mostrou que ele estava triste, o rei falou assim que ia dar para ele as condições, e daí ele sai, e ele vai justamente à cidade de Judá, aos sepulcros dos pais. E Neemias 2,11 fala assim: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Onde começa o seu suprimento? Começa na minha vida de ressurreição. Oh, Senhor, 3 dias em Jerusalém. Por quê? Está destruído, está acabado, não tem jeito. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou viver a ressurreição. Vai acontecer que não tem restrição na minha vida. Vai acontecer que o Senhor, Ele é rei, e o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que fez os céus e a terra, o Senhor tem em nossa vida toda a condição e habilidade de nos fazer mais que vencedor. Eu tenho nessa marca e nessa vitória a condição desse avanço. Eu vou viver ressurreição, 3 dias em Jerusalém. Versículo 12 diz: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Não fez estardalhaço, foi de noite, uma coisa secreta. Ele tinha justamente na marca de entender que ele tinha do Senhor este suprimento, mas ele precisava de uma supervisão. E essa supervisão iria trazer à sua vida uma realidade maravilhosa e poderosa. E por essa supervisão, o Senhor ia trazer a ele algo maravilhoso para ele entender. O que é a supervisão? Ele ia dar um ciclo. Ele ia olhar aquela condição. E o que ele fez? Pegou aquele animal que estava com ele, aqueles homens, saiu pela porta do vale, foi pelo lado da fonte do dragão, foi para a porta do monturo, contemplou os muros que estavam fendidos, as portas consumidas, passou a porta da fonte ao tanque do rei. Não havia lugar por onde passar o animal em que estava. Subiu pelo ribeiro, contemplou o muro, e virando entrei pela porta do vale, assim voltei. Olha só
como a nossa estratégia, no nosso desenho, tem um caminho que o Senhor determinou. Qual é esse caminho? Eu saio do vale e volto para o vale. Mas a primeira vez que eu estou no vale, eu não vi ainda o muro. O vale é o lugar mais baixo. Mas depois que eu saio do vale, eu vou para onde? Para a fonte do dragão e para a porta do monturo. O que é a fonte do dragão? Eu vou cortar o suprimento do inimigo. O que é a porta do monturo? Eu vou limpar a minha vida de todo lixo. Oh, meu Deus! Se você cortou o suprimento do dragão e limpou a tua vida do monturo, o vale não é mais vale. O vale é um lugar edificado. O vale deixou de ser o lugar mais baixo da sua vida para ser um lugar que o Senhor vai trazer estratégias poderosas no seu posicionamento, na sua oração, no seu suprimento, por essa supervisão que vai trazer a você a marca dessa vitória. Depois que ele vai e passa o monturo, se limpa pela condição, o que vai acontecer com ele? Ele está justamente contemplando os muros. Porque ele já está limpo, ele já entendeu, e ele passa pela porta da fonte, ao tanque do rei, e ali não tem um lugar para onde passar o animal, mas ele vai sozinho, ele sobe e passa, e o que ele faz? Sobe pelo ribeiro, contempla o muro, e volta pela porta do vale. O que existe agora? Esta água fluindo. Você vai fluir essa água. Você vai viver essa limpeza. Saiu o suprimento do inimigo, passou a porta do monturo, tem água para você. A água que eu vou viver. A água que o Senhor vai colocar na minha vida. A água que vai significar a marca da bênção, da unção e do poder que estava sobre mim. Obrigado pela minha posição que está ao seu serviço, Senhor. A minha posição não está para mim, está para o seu serviço. Obrigado porque a minha oração não é uma eficácia de farisaísmo. A minha oração é uma eficácia para o reino. Porque meu suprimento é para a obra, não é para o meu ganho pessoal. Porque a minha supervisão é para coisas inéditas. Não é para a minha hierarquia. É para que a minha estratégia possa ser bem desenhada. E a minha supervisão é de autoridade na guerra espiritual. Ele estava desmontando a obra do inferno ali para dizer: eu vou executar uma obra que ninguém pode brecar. Eu vou realizar uma obra que coisa alguma pode impedir. E eu posso. Posição, oração, suprimento, supervisão. E finalmente o ocultação. Eu vou me ocultar. Ninguém sabia do que eu fiz. Nem os nobres, voltei. Versículo 16 fala de Neemias 2. Não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, nem os judeus, nem sacerdotes, nem os nobres. Não declarei coisa alguma. Quanta gente teve uma ideia, sai falando para todo mundo. O inimigo frustrou na hora, já. Acho que ele quer fazer. Deixa eu ver aqui. Não tem nada, só ideia. Jogou na base, acabou, liquidou. Aprenda ocultação. Aprenda a guardar os seus segredos com o Senhor. Aprenda a ter segredo na execução de uma estratégia celestial. O teu sucesso é o segredo que temos do céu. Eu vou viver o segredo que eu tenho do céu. E quando você tem esse poço dentro de você, porque esse poço está em você, o seu chamado e restauração estão acontecendo. A prioridade está estabelecida e o Senhor está em nossa vida. Porque aí sim, eu volto àquelas pessoas e digo para eles, como está no versículo 17, então lhes disse: bem vê de vós a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro. Eu tinha já a estratégia. Eu tinha já a entrega na minha posição da oração, do suprimento, da supervisão e da ocultação. Não sejamos mais opróbrio. Eu estou sacudindo a vergonha, a deformação, a falta de identidade. Então lhes declarei, oh, aleluia, eu não vou declarar o que eu farei, eu vou declarar o que eu tenho, a boa mão de Deus favorável, as palavras do rei. E então disseram: levantemo-nos. Ele mobilizou, ele irradiou aquelas pessoas. Elas ficaram cheias de vontade e disseram: levantemo-nos
e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Oh, meu Deus, eu quero estratégia. Eu quero estratégia para completar essa obra. Eu quero estratégia para a obra do Senhor ser perfeita em minha vida. Eu quero estratégia para que a bênção dos céus possa me alcançar. Como eu quero a estratégia. Como por essa estratégia posso fazer coisas novas e poderosas no Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode. Sim, eu posso. Eu posso estar diante de Ti, Senhor. A minha posição não é para mim. A minha oração, o meu suprimento, a supervisão que eu vou viver na guerra espiritual para executar essa estratégia, ocultando, sendo uma pessoa até misteriosa, mas cheia dos segredos de Deus. Nós vamos ficando por aqui. A tua oferta é importante. A tua oferta conta uma história diferente. A tua oferta estabelece o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não recue. Não retenha, não rejeite, entregue no altar do Senhor para uma obra completa, uma pérola de estratégia também lhe seja entregada. Que o Senhor seja com o seu espírito. Entregue nas suas mãos estão as estratégias. Eu vou agora santificar-me para essa execução. Amém? Deus abençoe vocês. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, nós te rendemos graças nesse dia, nessa segunda-feira do Fundamento Inabalável. Nós declaramos que em Ti nada nos abala, Senhor, que ainda que nós estejamos abatidos, nós não somos destruídos, nós estamos sendo de fato, Senhor, vivendo perplexidades, mas em Ti nós temos e experimentamos um firme fundamento, porque o Senhor é de fato essa rocha que é inabalável. Nós estamos aliançados ao Senhor, temos mesmo essa filiação que nos conecta ao Senhor a cada dia. Em cada instante nós podemos te clamar, podemos te buscar, estar em unidade, em unanimidade com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Desejamos experimentar mesmo conforme a Tua palavra nos ensina, a remir o tempo, Senhor. Remir de fato os tempos, produzindo, buscando ao Senhor no dia que se chama hoje e de fato encorajando uns aos outros a buscarem ao Senhor, para beijarem o Filho, para que Ele não se irrite. Que essa seja a nossa busca, que essa seja a nossa movimentação, o nosso mover e o nosso viver diário, Senhor. Sejam de fato estar alicerçados, aliançados, vivendo, experimentando e de fato obedecendo como quem tem essa filiação em Cristo Jesus, como quem vive por esse Espírito que habita em nós. Somos o santuário do Espírito de Deus, somos o templo do Espírito de Deus e nós podemos clamar: Abba, Pai. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa porção e a nossa medida. Nesse dia, nós desejamos experimentar o fundamento de quem reconhece a prioridade do seu chamado para restaurar pérola da estratégia. Senhor Jesus, dai-nos mesmo as estratégias, a estratégia necessária no dia que se chama hoje e a cada dia dessa semana, nesse final de ciclo de novembro, desse mês de dezembro que nós adentraremos. Desejamos priorizar o chamado que de Ti recebemos, essa voz que de fato ressoa sobre as águas, a voz que clama no deserto: endireitai as veredas para o Senhor. Assim como João Batista viveu esse voto, essa consagração, que foi consagrado pelos pais, viveu como nazireu, Senhor, buscando ao Senhor, se consagrando ao Senhor voluntariamente, que foi nomeado, Senhor, pelos religiosos com nomes que não pertencem à identidade, ao chamado a quem o Senhor o convocou para ser. Nós desejamos no dia de hoje, a cada dia, vivermos o chamado que o Senhor nos convocou a viver. Não é nosso o chamado, não é nosso o propósito, não é nosso o plano, mas Teu é o chamado, Teu é o propósito e Teu é o plano, Senhor. Ajuda-nos a nos submeter à Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Cremos e confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo a Sua justiça. Estamos mesmo caminhando na justiça, que é a pessoa de Jesus Cristo, que nos justifica, que nos faz mesmo acessar Pai, porque
porque Ele é o Filho e que enviou a nós o Santo Espírito de Deus que habita em nosso interior, que nos ensina a conhecer toda a verdade, toda a realidade. Somos os teus adoradores, Senhor, e desejamos te adorar em espírito e em verdade, em espírito e em realidade, porque são estes que o Pai procura, não aqueles que adoram aqui ou ali, em um monte dos judeus, em um monte dos samaritanos, mas adoramos ao Senhor em nosso espírito, e esse é eterno, onde o Senhor se dispensa, onde o Senhor deseja habitar. Nós desejamos também que o Senhor, pela renovação do nosso entendimento que nos transforma e faz vivermos não conformados ao padrão deste século, habita mesmo na nossa alma, Senhor Jesus. Se dispensa, ó Espírito, ocupa mesmo a nossa alma, mente, emoção e vontade, Senhor, para que haja essa unidade na igreja, essa unanimidade na igreja, como Paulo experimentou viver com Tito, Senhor, sendo unidos numa mesma alma, num mesmo modo de pensar, numa mesma vontade, numa mesma emoção, ambos submetidos ao Senhor, ao teu querer e ao teu propósito que é eterno. Nós desejamos, assim como Jeremias, que nos momentos e nos dias em que os cenários estejam adversos, aquilo que nós olhamos, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem a respeito deste mundo, a respeito deste século, e que angustiam a nossa alma, que entristecem o nosso coração, que a nossa resposta seja clamar ao Deus dos céus, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, assim como Isaías ouviu a tua voz, ouviu o teu chamado, viu a sua própria condição, viu a condição do povo que vivia e declarou que era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios, mas foi tocado pelo anjo com a brasa, com a tenaz do altar e foi santificado. Senhor, assim como o Senhor declarou para Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor nos tem purificado, nos tem santificado, nos tem preparado, Senhor Jesus, para cumprimento da tua obra. Desejamos de fato anunciar esse evangelho que é para benefício e salvação do homem, Cristo Jesus, o Salvador, e desejamos completar a tua obra nesta terra, de governar sobre a terra. Desejamos ser discípulos que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem ao Senhor dia após dia, e que ensina mesmo as pessoas a obedecerem, a guardarem tudo que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a grande comissão. Pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tem ensinado, Senhor, porque aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que confessar com a sua boca e que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e for batizado nas águas como o batismo de João, recebendo também posteriormente esse Espírito que de fato nos ensina e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, seja essa a nossa movimentação, seja esse o nosso mover, seja esse o nosso viver diário. Assim como Neemias, não desejamos estar anestesiados pelo sistema desse mundo, Senhor. Nós desejamos estar em Ti, realizando, buscando, cumprindo e declarando que nós estamos nos levantando para edificar e nós nos esforçamos através das nossas mãos para cumprimento da Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. De repente ela apareceu, entregou o bem mais precioso seu. Tantas controvérsias para roubar sua entrega, mas a realidade permaneceu. De repente ela apareceu, com seu derramar alguns constrangeu. Por que não entregar pra quem precisa? Mas a verdade é que ela semeou na verdadeira vida. Vaso de alabastro derramado, expressando que tudo que tenho a ti consagro.
te consagro. Minha vida é neste altar de entrega. Eu quero me esvaziar todos os dias, a Cristo ganhar. O Senhor me ama, é a minha salvação. Eu amo ao Senhor, é a minha consagração. Como ter dúvida entre Deus e essa terra, se a vontade do Pai é que me completa? O Senhor me ama, é a minha salvação. Eu amo ao Senhor, é a minha consagração. Como ter dúvida entre Deus e essa terra, se a vontade do Pai é que me completa? Vaso de alabastro derramado, expressando que tudo que tenho a ti consagro. Minha vida é neste altar de entrega. Eu quero me esvaziar todos os dias, a Cristo ganhar. E se eu disser que ela teve a melhor parte? E se eu disser que ao fazer nada ela ganhou a vida? E se eu disser que isso levou ela a entregar tudo? E se eu disser que a sua entrega foi a sua arte? Não é sobre ativismo, é sobre amor, sem malícia, sem carne, com realidade no Senhor. É nesse amor que eu me abro totalmente pro novo, que de repente transforma-me completamente. E se eu disser que ela teve a melhor parte? E se eu disser que ao fazer nada ela ganhou a vida? E se eu disser que isso levou ela a entregar tudo?
a tornam real e não uma fantasia. Suas estações em ciclos determinam fruto obtido, conexões tão profundas no infinito de histórias pra contar, que nem se escrevesse num livro de milhares de páginas daria pra falar. Essa terra possui multiníveis nela que não dá pra decifrar, só vivenciar. Ela tem sua trajetória definida, que só o dono dela vai desfrutar. E só os olhos de um louco para o mundo e sábio para Deus. E só os olhos de um louco para o mundo e sábio para Deus. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida. No ponto em que o tempo toca a eternidade, eu aguardo ansiosamente o ponteiro da verdade, que me levará nas dimensões viajar, e os resultados que o dono do tempo deseja vou realizar. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida. Cristo é minha terra prometida. Cristo é minha terra prometida. Como o sol é tudo para plantar, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Até que alcance a medida do desfrute, pra que ele volte. Quero viver todos os dias o seu dispensar na plenitude. O deserto não